Olá galera, como vão? Tudo bem? Meu nome é Rodrigo Figueiredo, sou advogado e hoje eu vou gravar um vídeo complementando aqui a pedido do meu amigo Dr. Paulo Papini, complementando um assunto que ele abordou num outro canal do qual ele participa, o Processo em Revista, em que ele dizia que o Brasil está precisando de um choque de capitalismo, não é? É uma premissa com a qual eu concordo plenamente. De fato, o problema do Brasil não é excesso de capitalismo, mas a sua falta. E dentre as medidas que o Dr. Papini abordou no seu vídeo e que o Brasil poderia implementar, até algumas facilmente, o presidente da República poderia fazê-lo até a revelia do Congresso Nacional, sem a necessidade de se vender, né, para as negociatas aí do Centrão. Uma dessas medidas é exatamente a de redução de impostos através de decreto. A pergunta que fica é possível reduzir impostos, taxas, contribuições, reduzir tributos, não é, por meio de decreto? Bom, a Constituição Federal prevê no seu artigo 150 limitações ao poder de tributar, não é? E dentre essas limitações, a principal dela é o princípio da legalidade tributária ou da reserva legal tributária, segundo o qual o Estado não pode exigir nem aumentar impostos, exceto por meio de lei. Quer dizer, para que o Estado crie um imposto, né, e possa, portanto, exigir seu pagamento, deve haver lei regulando. Assim, da mesma maneira, em caso de aumento, né, da carga tributária, é preciso de lei que assim o estabeleça. Então, por exemplo, a Constituição concede à União a competência tributária para instituir imposto sobre a renda, não é? Para que a União Federal possa cobrar imposto sobre a renda, é preciso de uma lei prevendo o imposto sobre a renda, regulamentando-o, e para que a União então possa exigi-lo dos contribuintes. E de fato existe lei que regula o imposto de renda, estabelece sua base de cálculo e sua alíquota. Se quiser a União aumentar, por exemplo, a alíquota do imposto de renda, hoje a alíquota máxima para a pessoa física é de 27,5%, quiser aumentá-la, por exemplo, para 30%, bom, precisaria de lei aprovando, quer dizer, precisaria do parlamento, que os representantes eleitos pelo povo autorizassem tanto a exigibilidade do imposto, como também em caso de aumento de impostos, de taxas ou de contribuições, enfim, de todos os tributos. Agora, e em caso de diminuição, precisa de lei? A Constituição, nesse mesmo artigo, né, nessas limitações do poder de tributar, limitações que, portanto, são instituídas em favor do contribuinte, porque se trata de frear a ânsia arrecadatória do Estado. Ela prevê lá no parágrafo 6º do artigo 150 que para conceder isenção, anistia ou, por exemplo, conceder redução de base de cálculo, para isso é preciso de lei. Agora, lá não está posto, lá não está escrito nada sobre redução de alíquota de tributos. E aí a doutrina diverge, né? Eu me filio à corrente que entende que para reduzir a alíquota de tributos, quer sejam de impostos, de taxas ou de contribuições, é possível fazê-lo mediante decreto, sem problema nenhum. O presidente da República pode utilizar esse instrumento, né, nos termos do artigo 84 da Constituição Federal, para reduzir a alíquota prevista, evidentemente, tal alíquota em lei. A alíquota em lei é uma margem, né, de discricionariedade, e poderia, então, o presidente da República, se entender que é o caso, por exemplo,
para o imposto de renda, a alíquota máxima é 27,5%. O governo fala, não, 27,5% é uma alíquota muito elevada, vou cobrar com uma alíquota máxima, nesses casos, a partir dessas faixas de renda acrescida, uma alíquota de 25%, de 22,5%. Pode, sem problema nenhum. Não há óbice constitucional para tanto, na minha opinião e na opinião de alguns tributaristas, né? Por exemplo, o professor Chueri. Agora, não é a opinião unânime, né? Há divergência na doutrina e uma divergência muito curiosa, porque são alguns defensores da ideia de que para reduzir a alíquota é preciso de lei, ou seja, haveria uma reserva legal também para a instituição, não só para a instituição de tributo, sua exigibilidade, né, ou para o aumento, mas também, contrariando o que fala literalmente o artigo 150, inciso 1 da Constituição Federal, também precisaria de lei para a redução de tributos. Veja, me parece uma posição curiosa por duas razões. Primeiro, porque o dispositivo constitucional não diz isso, fere a literalidade do que está escrito na Constituição Federal. Segundo lugar, porque se trata de uma reserva legal instituída não em favor, mas exatamente contra o contribuinte, não é? Quer dizer, do ponto de vista da finalidade da norma, trata-se de uma aplicação contrária à sua finalidade explícita. Em vez de estabelecer limitações ao poder de tributar, você se institui aí uma limitação não ao poder de tributar, mas aos benefícios que podem ser instituídos em favor do contribuinte. Não me parece fazer sentido essa interpretação, mas eu respeito a divergência, respeito quem assim pense, mas, repito, reafirmo a minha posição é de que é possível reduzir tributos, taxas, contribuições, a alíquota deles por meio de decreto. Não só é possível, como esse é um instrumento que já foi utilizado diversas vezes, há inclusive recentemente na história brasileira o caso de PIS/COFINS, né? Reduziu-se a alíquota de PIS/COFINS por meio de decreto, né? Essa é uma discussão que chegou ao Supremo, o Supremo vai tomar uma posição em definitivo e aí, dentre os temas que vai discutir, está exatamente se é possível redução de alíquota por meio de PIS/COFINS por meio de decreto. No campo também das contribuições, né, do espécie tributária contribuição, o Supremo já tem decisão favorável à sua redução, a redução das alíquotas por meio de decretos ou até outros atos administrativos, como resoluções e portarias. Então, enfim, fica aqui a minha posição sobre esse tema e a resposta ao Dr. Papini, que muito honrosamente me citou e me provocou então a gravar esse vídeo. Eu não vou fazer outras considerações, vejam o vídeo do Papini, lá ele fala sobre a curva de Laffer, o conceito econômico da curva de Laffer, o porquê a redução de tributos, né, de alíquota de impostos, por exemplo, embora vá diminuir a carga tributária, a arrecadação tributária num primeiro momento, e também, evidentemente, a carga tributária sobre os contribuintes, a médio e longo prazo, o Estado tende a se beneficiar dessa regulação menos pesada de tributos, porque as pessoas que estão fora, estão na marginalidade, estão fora do sistema legal, tendem a migrar para a legalidade quando vem vantagem econômica em fazê-lo. Então, assim, vejam o vídeo do Dr. Papini, cujo link estará aqui embaixo na descrição, tá bom? Um grande abraço para todos. Esse foi meu comentário do dia e no próximo vídeo já aviso, vou fazer a segunda parte que eu estou devendo sobre a MP da Liberdade Econômica. Será um vídeo longo em que eu abordarei em detalhes cada um dos instrumentos muito valiosos que lá estão previstos,
além de fazer outras considerações aí sobre, enfim, o momento atual do governo e de como ele está refém de grupos, diversos grupos, grupos de pressão e inclusive de um Congresso Nacional que quer manter o seu status quo do toma lá da cá, do jogo sujo, do dinheiro na cueca e outras cositas más. Tá bom? Um abraço, pessoal.